Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos, essas falas fazem sentido a você, comente, escreva e compartilhe. Hoje falando de uma coisa bastante triste e que tomou toda a mídia, todas as redes sociais, há centenas aí de um bom trecho aí de reportagens falando sobre o assunto e de uma forma lamentável sobre o caso Jéssica Vitória. E só para resumir também, quem é essa? A reportagem fala de uma menina que há poucos dias ela foi vítima de uma fake news que dizia que ela estava tendo um caso com o famoso youtuber e humorista Whindersson. Então o próprio Whindersson e a namorada ou noiva já foram às redes sociais dar a sua versão, dizendo que não passa de uma fraude, de um que isso não passa de uma mentira, que ele não conhece a menina, e a menina também foi às redes sociais e disse que não. Portanto, esse print, essa suposta conversa entre os dois, tá colocando uma famosa ficante dele, isso que ele é relacionado, não sei se é noivo ou tem namorada ou esposa, e ela, decorrente de todo esse julgamento, ela foi execrada virtual, tanto no virtual e como na sua parte moral. Foi extremamente atingida e ela não aguentou mais e acabou cometendo suicídio. Isso que ela já tinha um histórico de, de adoecimento emocional já presente, já estava com sintomas de depressão, segundo a própria família. E ela foi às redes sociais pedir que não era verdade, e a própria mãe também apelou, mas em vão, e alguns blogs acabaram dando continuidade. O que eu penso de tudo isso? Isso lembra aquele famoso, há poucos dias foi dado o caso como um erro judicial daquele reitor ali em Santa Catarina, que ele estava ali aqui naquele período da Lava Jato, aquelas operações da Polícia Federal, que ele foi acusado de corrupção ali na Federal de Santa Catarina, e de tanto que ele se sentiu injustiçado que ele foi a um shopping center na época e acabou cometendo suicídio. Então, isso vem a calhar de um outro assunto que tomou outras proporções nas redes sociais e na mídia toda, que é a regulamentação dos meios das redes sociais e da internet. Os famosos, até passou reportagem sobre os golpes, aquele menino que invadiu a conta da primeira-dama. Então isso trouxe uma série de discussões acerca de como regulamentar a mídia. A gente sabe que as pessoas são maldosas. E quando eu penso sobre a maldade humana, e é uma das coisas que a própria filosofia se debruça, que é o entendimento sobre acerca da natureza humana, tanto se você pensar aí e vivemos aquele dualismo, aquela ambivalência entre uma natureza boa e má. De um lado, aqueles que defendem que a natureza é pérfida, má, como o próprio Maquiavel, Thomas Hobbes, e do outro lado, a partir dos contratualistas e das filosofias do iluminismo, que a natureza humana pode ser adressada para o bem, isso a partir de John Locke, Montesquieu, Rousseau e o próprio Voltaire. E a gente vê que a natureza, que a maldade das pessoas, elas... Hoje, se eu pensar em maldade do ser humano, eu vejo que tomou proporções assustadoras. Até você vê aquela expressão popular: nunca se viu tanta maldade como vemos nos nossos dias. E
E essa questão aí dessa menina que cometeu suicídio, e a questão de uma fake news, e toda essa mobilização para que ocorra uma regulamentação, o próprio presidente da República já defende essa regulamentação, e outros segmentos, e outras pessoas, autoridades públicas. Inclusive tem uma PL, se não me engano, a PL 2630, se não me engano, que é o projeto de lei para regulamentar as mídias sociais, a internet, como é feito tanto nos Estados Unidos, na própria Europa, porque eles entenderam que o problema já ultrapassou todos os limites, ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas agem atrás de um computador, atrás de um smartphone, achando que a internet é terra de ninguém. Então, a partir do que nós temos presenciados e percebido que a maldade humana e essa regulamentação às vezes se faz necessária. Há aquele que defende que isso é um absurdo, que é uma censura prévia, isso acabaria como uma espécie de perigo a própria estabelecimento da própria democracia. Uma democracia, se você pensar, ela é feita a partir de responsabilidades, de forma organizada. Então, o que fizeram com essa menina é extremamente triste e é uma coisa assim que você não tem muito o que pensar acerca da crueldade das pessoas. Até que ponto as pessoas elas são capazes de agir, como esses próprios blogs, essas próprias páginas que continuaram publicando uma conversa forjada, que a própria, ela antes de falecer, ela disse que não era verdade, porque nunca se conheceram. Então, o que nós podemos refletir de tudo isso? Que as pessoas elas são capazes de tudo. A crueldade, ela tem tido proporções muito maiores do que se imagina. E as pessoas não ligam. Hoje vivemos uma falta de alteridade, uma ausência em relação ao outro. Então não importa se o outro vai sofrer, desde que as coisas ocorram, desde que a notícia seja dada. Então a gente vê que devia, por exemplo, há uma campanha árdua para que os blogs sejam derrubados e as pessoas responsáveis sejam penalizadas judicialmente por causar uma dor tão grande a uma família dessa, de uma menina nova, de 21, não sei quantos anos, mas uma jovem que não aguentou toda essa enxurrada de acusações, de mentiras forjadas e acaba a própria vida. E muitas outras pessoas, e ela não foi o primeiro caso, e se não houver uma mobilização acerca disso, não será o último. Tive casos também acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, e aqui no nosso canal, no meu canal, principalmente, a gente tem falado sobre a questão dessa pandemia de suicídios. Então as pessoas estão muito mais adoecidas emocionalmente. E se tratando de tudo isso, é preciso haver um basta e um limite para que as pessoas não ajam conforme elas pensam ou achando que não vai dar em nada. Então é lastimável o que aconteceu com essa menina. Mais uma vítima desse perigo que é chamado fake news aí, onde as pessoas colocam sua verdade a partir do que ouviram e não do que é comprovado diante dos fatos. Então é isso aí, pessoal.